Olá pessoal do curso técnico em mecatrônica, disciplina controle numérico computadorizado, CNC e manufatura integrada por computador, sim. Essa é a nossa terceira videoaula. E o roteiro da nossa aula nós vamos tratar sobre os exemplos de programação CNC e do SIM. Interpolação linear com avanço programado. A interpolação em avanço rápido ela é utilizada para efetuar o posicionamento em que a ferramenta não toque a peça, de modo a reduzir o tempo total de usinagem. Ou seja, a interpolação de avanço rápido é somente para você diminuir o tempo de onde está localizada a sua ferramenta até próximo à sua peça. Você pode fazer isso de uma maneira rápida. Diferente do que aconteceria se você utilizasse somente a interpolação linear de avanço programado, que você ia bem devagarzinho. A máquina se desloca com máxima velocidade até atingir a posição programada. Ou seja, essa máxima velocidade não é para a usinagem da peça, e sim somente uma velocidade de aproximação da ferramenta para a peça. É possível fazer a programação utilizando o comando G00 ou G0. Os dois terão o mesmo efeito, que é o meu efeito avanço rápido. Os comandos G01, G01 e G02 e G03 são comandos modais, ou seja, eles permanecem ativos até que outro comando guidance seja introduzido no nosso programa. Então, como a gente pode observar aí nesse exemplo, você tem o seu bloco N110, G00, X10, Y0, ou seja, você vai fazer uma aproximação aí da sua ferramenta até esse ponto aí que você tomou como referência. Então, quando você vai para o seu bloco seguinte, então você já numera N120, G01, ou seja, você vai ter um avanço linear programado, X vai sair de 0 até a posição 80, como a gente pode perceber no nosso quadrado, o comprimento dele é 80, não vai mudar a altura, ou seja, Y vai ser 0, permanecer constante, com um avanço aí de 40 milímetros por minuto. No bloco seguinte, ele chegou até a minha posição 80, ou seja, a posição ali do meu outro ponto. Mas agora eu vou usinar na minha posição ali, na minha altura. Então eu vou introduzir o meu comando Y aí, para ele ir até a posição da parte superior ali do meu quadrado. No meu comando seguinte, o meu X volta para a minha posição 0, mas a minha altura em Y é 45. Então ele faz o caminho de volta ali até o meu eixo, onde o meu eixo X está na posição 0. E por último, no meu bloco 150, ele retorna à minha posição inicial, ou seja, X0 e Y0. A interpolação circular com avanço programado. Esta função programa a máquina para executar movimentos circulares sobre o avanço programado. Ou seja, G02 é o meu avanço programado no sentido horário e o meu G03 é o meu avanço programado no meu sentido horário, como a gente pode perceber aí nesse próximo programa. Programa um pouco parecido com o anterior que a gente viu, somente aí no bloco 40, ou seja, N40, que você tem a introdução do G03, ou seja, uma interpolação circular no sentido anti-horário. Ou seja, ele vai sair e vai fazer uma interpolação circular no sentido anti-horário. E o que o meu bloco diz? Aí no N40 vai ser G03, interpolação circular no sentido anti-horário, vai sair da minha posição X80 para a minha posição Y10 com um raio de 10. Então, ou seja, toda vez que você for fazer uma interpolação circular, você deve colocar o raio no seu programa. O mesmo que acontece no meu bloco N70, ou seja, G03, ou seja, eu vou sair do ponto que eu parei e vou sair para a minha coordenada X0, Y30 com o meu raio de 15, certo? Então essa foi como é que eu introduzo a interpolação circular no meu programa. A compensação do raio da ferramenta. A programação de usinagem de peças em fresadoras depende do diâmetro da ferramenta a ser utilizada, ou seja, a compensação desse diâmetro é de acordo com o diâmetro daquela fresa, daquela ferramenta que você vai utilizar. Então você deve fazer a compensação ali daquele diâmetro.
Os comandos de compensação de raio se referem ao diâmetro da ferramenta e segue a seguinte regra. Para fresadouros e centro de usinagens, é considerado o sentido de movimento da ferramenta em relação à peça, olhando-se da vista de cima da usinagem, conforme a gente pode observar nessa figura aí. Ou seja, G041 ativa a compensação do raio da ferramenta à esquerda. Então, se você observar de cima, então quando você vai fazer um contorno interno aí, então você está usinando pela parte esquerda, e quando você está usinando a parte de fora ali do contorno da sua peça, olhando de cima, você vai estar utilizando a ferramenta ali como se fosse à esquerda. Então, G41 ativa a compensação do raio da ferramenta à esquerda. G42, ao contrário do G41, ou seja, a compensação do raio da ferramenta à direita. Se no G41 você fosse fazer um contorno interno e esse contorno estaria do seu lado esquerdo, então no G42 esse seu contorno aí ele vai estar do seu lado direito. Mais alguns códigos aí guidantes para a gente utilizar em nossas programações e que são importantes. G20 é uma programação em polegadas, ou seja, é muito importante você determinar se aqueles valores que você está, de x, y, z, que você está colocando ali no seu comando, ele está no sistema de polegadas ou em milímetros. E aí você utiliza o G20, que é a programação em polegadas, e o G21, que é a programação em milímetros. O G94 estabelece o avanço, ou seja, o avanço aí seria em milímetros por minuto, e está ligado mais a fresadoras e CNC. Já o meu código G95 estabelece o avanço em milímetros por rotação, ou seja, está mais ligado aí a torno e CNC. O G97, a velocidade em rotação constante, ele estabelece o valor sobre o endereço S com a mesma velocidade em RPM, ou seja, você vai colocar aí a velocidade que vai girar a sua ferramenta aí em rotações por minuto. Aqui nós temos um exemplo de programa de como ele deve ser todo feito. Então, ou seja, você tem os seus blocos identificados, N10, N20, N30, N40, até o N160. E aí você tem vários códigos sendo utilizados, que nós veremos bem mais a fundo. Ou seja, tem o código M, chamada de ferramenta, o código S, liga a máquina com 1000 RPM, ou seja, você tem compensação do raio da ferramenta à direita, a ferramenta que você vai estar utilizando, cancela a correção do raio da ferramenta e aquele código miscelânea que eu tinha falado, o M30, que é o fim do seu programazinho lá, que é determinado por esse código. A manufatura integrada por computador é o monitoramento baseado em computador e controle de todos os aspectos do processo de manufatura. Então, ou seja, você tem um processo produtivo e ele é todo monitorado com base em computadores, baseado em um banco de dados comuns e comunicado por meio de alguma forma de rede de computadores. Ela é uma filosofia industrial postulada no início dos anos 80 e que se baseia no uso da tecnologia de informação como meio de suportar tal integração, ou seja, ela promove a integração entre homem, máquina e processo produtivo ali dentro da sua organização. E o objetivo do SIM é a disponibilização da informação certa, correta e atualizada no local certo, no momento certo, útil, de formato certo, para uma rápida tomada de decisão. Digamos que você tem uma determinada decisão para ser tomada ali na sua organização. E aí você necessariamente precisa de algumas informações para lhe auxiliar naquela tomada de decisão. Então você utiliza do SIM, ou seja, ele vai fazer todo o monitoramento, então você tem como saber que pontos ali do seu processo produtivo você pode melhorar ou acrescentar ou reduzir alguma coisa. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira videoaula. Peço que qualquer dúvida com relação à videoaula 1, 2 ou a videoaula 3, entre em contato comigo pelo e-mail leonardo.nunes@fce.edu. E essas são as nossas referências.